Ora viva, saudações calorosas a todos os fiéis subscritos no canal. Meu nome é Fernando Luís Gandanga e eu estou aqui hoje para resolver o exame de História 1 da Universidade Eduardo Mondlane do ano 2021. Sem mais delongas, vamos à resolução. Então, a minha resolução vai ser muito corrida. Recomendo que todos que estejam a ver o vídeo tenham um caderno de lado para poder anotar todas as informações que serão lançadas aqui. Então, vamos à aula, vamos à resolução. Número 1. A primeira pergunta diz o seguinte: o marco ou momento que separa a pré-história da história foi... Bom, o momento que separa a pré-história da história é exatamente a invenção da escrita, por volta dos anos 3200, 3500 a.C. Ainda há controvérsias disso, mas o mais aceitável, né, é o ano de 3500 antes de Cristo. Uma outra informação importante, talvez podemos falar acerca dela aí, é a invenção do telefone e a invenção da máquina a vapor, que foram praticamente na primeira, segunda e segunda fase da Revolução Industrial, não é? A invenção da máquina a vapor, que marcou a primeira fase mesmo da Revolução Industrial, inventada por James Watt. E temos a invenção da arma de fogo, a expansão marítima europeia e os descobrimentos. Isso aqui foi exatamente no século XV, certo? Para não demorarmos, vamos avançar para a próxima pergunta. A alternativa correta é a alternativa A. Número 2. A história, tal como outras ciências, tem método e objeto de estudo. O objeto de estudo da história é... Bom, a história estuda o homem, não é? A história estuda o homem no tempo e no espaço. Não é? Então, o objeto que é analisado pela história é o homem, não é? Então, toda a alternativa que versa sobre o homem no tempo e no espaço, toda alternativa que versa sobre isso é considerável, tá bom? Vamos tentar verificar as alternativas que nós temos aqui. Primeira alternativa: a sequência cronológica das guerras antigas. Bom, não é o objeto, com certeza, da história, não é o objeto da história. B. Subida e queda ao poder dos líderes políticos, com certeza também não. C. O passado longínquo do homem, essa podemos considerar. Não estou a dizer que é a mais correta, mas até agora é a mais correta das duas que nós já lemos. D. Evolução dos homens da antiguidade, não está tão correta assim. E E. Dinâmica das sociedades humanas no tempo. Eu prefiro arriscar na alternativa C e salientar que não tenho certeza acerca disso. É um chute apenas, mas prefiro mesmo arriscar na alternativa C. Por quê? Porque se nós formos a verificar, o estudo da história é muito ligado a questões do passado. Quando nós vemos, por exemplo, Fernando Braudel a separar o tempo histórico, não é? Ele diz que há tempo, o curto prazo, não é, que é para assuntos jornalísticos, e o médio e longo prazo já que é para exatamente os assuntos marcantes, onde vão ser selecionados assuntos marcantes que vão fazer claramente parte da história desse tal período e desse tal lugar, ok? Então, eu prefiro arriscar na alternativa C. Número 3. Tendo como critério o momento da sua origem, as seguintes unidades políticas são consideradas pré-coloniais. Oba! Ok, vamos ver as sociedades pré-coloniais. Sociedades pré-coloniais são aquelas que existiram antes da chegada do colono. Fácil, não é? Pré-coloniais, antes do colono. Fácil, não é? Então, quais foram esses?
Vamos verificar através das alternativas. Temos os prazos, estados militares do Vale do Zambeze. Os prazos surgiram muito depois mesmo. Então não podem ser. Temos o estado de Gaza, estados maravilhosos. O estado de Gaza foi por aí 1821, por aí, se não me engano. Então, com certeza que não foi, não é? Porque o colono chegou aqui, aliás, os portugueses chegaram pela primeira vez aqui a Moçambique no ano de 1498, não é? Então, não tem como, não tem como. Esses não são antes. E na alternativa C nós temos o estado de Gaza, também não pode ser, o estado de Gaza não pode. E D, temos o estado de Jajaua e os militares do Vale do Zambeze também não podem. Eles surgiram muito depois, muito depois. Eles existiram mais ou menos no mesmo período, não exatamente, mas mais ou menos no mesmo período que o estado de Gaza e muito mais. Então, não pode ser. E temos, por fim, a alternativa E, não é? Que temos estados de Zimbábue e Muinamtapa. Com certeza, essa é a alternativa correta. Por quê? Porque o estado de Zimbábue, de acordo com os registros que nós temos até agora, começou a existir por volta do século XV e se formou como Estado a partir dos anos de 1250 e perdurou até 1440 a 1450 por aí. E 1440 a 1450, Nhatsimba Mutota, saindo de lá, daquele vale do Grande Zimbábue lá, aproximou-se um bocadinho mais da costa e formou o Império de Mutapa, o Nhatsima Mutota, não é? E que o seu precursor foi o seu filho, o Matope. Então, 1250, 1440 ou 1450 temos o Estado de Zimbábue. Muinamutapa, 1440 a 1450. Então, com certeza, a alternativa correta é da linha E, não é? 1440 a 1450 foi claramente antes de 1498, que foi a chegada dos portugueses. Então, vamos para o número 4. Vamos ser um bocadinho flexível, estou a ser lento. Durante a penetração no interior de Moçambique, os portugueses fundaram Sena e Tete. Ok, as feitorias de Sena e de Tete foram fundadas por volta dos anos 1930, 1500, aliás, e 30 a 1533, por aí. 1530 a 1533, por aí. A primeira feitoria, os portugueses quando chegaram instalaram-se primeiro em Arime e muito mais depois para questões de controle do comércio e ganharem o ouro, que era o que lhes atraiu muito mais aqui. Tiveram que se instalar nas regiões onde escoava-se o ouro, não é? E a principal região naquele momento era a região de Sofala. Então a primeira feitoria foi exatamente na região de Sofala, onde eles fundaram em 1505 a feitoria de Sofala, e depois foi fundar lá em Nampula a feitoria de Ilha de Moçambique, e depois foi fundar a feitoria de Sena, de Tete, por volta dos anos 1530 a 1533. Desculpa se eu falei 1900 aí, é 1500. 1530 a 1533 e por fim 1544 foi a feitoria de Quelimane, não é? Então isso aí está-se a falar de, mais ou menos, está-se a falar de quartéis aí. Estamos a falar primeiro do século 1500 e tal, é século XVI, não é? Então, quartel estamos a falar de dividir 100 anos em 4 partes, não é? Então, se eu divido 100 anos em 4 partes, cada parte vai ter 25 anos. Então, o primeiro quartel é até os 25 anos, o segundo quartel é dos 25 até os 50 anos. 1530 a 1533, com certeza que foi exatamente no segundo quartel do século XVI. Isso aí corresponde à alternativa A. Exatamente, A. Número 5. Ui, está a ser lento mesmo, bem lento. Ok. Cisnando Dias Baião, Antônio Lobo Silva. Bom, esses senhores aqui, constituem exemplos. Esses senhores são dos reinos afro-islâmicos da costa, não é? Esses senhores aqui eram grandes líderes mesmo lá dos reinos afro-islâmicos da costa. Então a alternativa correta aí é a alternativa D. Vou desprezar as outras alternativas por conta de tempo, não é? 6. A formação do Estado de Muinamtapa foi resultado da invasão da dinastia Karanga Shona, liderada por... Ok, tudo bem. A fundação do reino de Muinamtapa, eu falei há bocado, foi
por Nhatsimba Mutota, não é? E depois veio o seu sucessor, que foi o seu filho, que foi o Matope, tá bom? Vamos para o número 7. O comércio de escravos atingiu proporções alarmantes em Moçambique entre os séculos 18 e 19. Uma das consequências dessa situação foi a linha A, crescimento demográfico nas zonas mais afetadas pelo recrutamento de escravos. Com certeza que não pode ser. Se você retira pessoas, não há nenhum crescimento demográfico aí, não faz sentido nenhum. B, a melhoria de condições de vida na maior parte da população de Moçambique não há como. Se tiravam a mão de obra mais forte daqui de Moçambique, como é que poderia haver melhoria de condições de vida se os que trabalhavam eram tirados daqui para ir a trabalhar nas outras regiões? Não é? Então não havia como. C, o elevado apoio às classes dominantes pelas populações locais também não faz nenhum sentido. Não é? E D, a desestruturação da parte das unidades políticas em Moçambique. Com certeza, essa é uma das alternativas corretas. Vamos tentar analisar. A alternativa é o aumento da produção de bens agrícolas em Moçambique. Não há como aumentar a produção de bens agrícolas em Moçambique se tiram a mão de obra mais firme que nós tínhamos, não é? Vocês sabem muito bem, se eram escravos, não eram escolhidos os mais fracos, eram escolhidos os mais fortes. E que com certeza eram os grandes líderes daqui de Moçambique, não é? Então, se removem esses grandes líderes que eram os mais fortes, a liderança antigamente era na base disso, do mais forte, né? Então, se tiram os líderes que eram os mais fortes, com certeza que há desestruturação da parte das unidades políticas, né, de Moçambique. E isso aí desestrutura a sociedade. Vamos para o número 8. A formação do Estado de Gaza resultou de um processo histórico que teve lugar no século XIX e levou também à formação de outras unidades políticas na região da África Austral. Estamos a falar da expansão Banto. Não pode ser. Expansão Banto foi por volta dos anos 200 e 300 antes de Cristo. Estamos a falar exatamente do fim, trabalhando com a periodização, né? Estamos a falar exatamente do fim do primeiro período, não é? O primeiro período, que esse foi compreendido, se vocês leram um bocado, ou estudaram, talvez nas classes anteriores, o primeiro período da história de Moçambique é o período onde viviam os caçadores e os recoletores. E esse período vai até os anos 200 e 300 depois de Cristo, que foi exatamente o ano em que chegaram os povos Bantu, começaram a se expandir os povos Bantu, tá bom? Então, não pode ser a expansão Bantu, não é? Porque foi por volta dos anos 200 e 300, aí foi século 3. Aqui estamos a falar do século 19, não pode ser. Então, estamos a expansão Piri, não pode ser por causa já da deslocação em termos do contexto, não é? Esses que formaram o Estado de Gaza foram os Nguni, não é? Que saíram de lá através daquele movimento aí chamado Mfecane. Mfecane, que foi o ato de sair daquele lugar lá, daqueles povos, para outras zonas por causa da desestruturação daquela unidade que era controlada por Chaka naquele momento. Era um lugar muito complicado e que a maior parte dos líderes começaram a se espalhar, e um dos líderes mais acentuados foi o que fundou o grande Estado de Gaza, o Sochangano, o Manicusi, não é? E esse Estado de Gaza compreendia mais ou menos toda a região sul e centro, não é? O limite superior era o Rio Zambeze. Foi o maior estado que formou-se aqui no país. Vamos avançar. Número 9. Então, a resposta correta é a expansão Nguni. Número 9. No âmbito de acordos entre autoridades coloniais de Moçambique e sul-africanas sobre o trabalho migratório, a obrigatoriedade do pagamento diferido foi introduzida. O pagamento diferido, a primeira carta de pagamento diferido foi por volta dos anos 1920 a 1921, por aí. Então, primeiramente não era obrigatório o pagamento diferido, não é? Só que com a entrada já do Salazar,
ele já começa a reverter a situação. Não é? Claro que o Estado Novo já vem surgir no ano 30, no ano do ato colonial, não é? Mas por volta dos anos 1928, por causa de fortes pressões lá em Portugal, o golpe de Estado que sofreu aquele general por volta dos anos 1926, não é? A partir de 1927 em diante, havia uma instabilidade em Portugal que ocasionou exatamente essas mudanças na parte política. Não é? E uma dessas mudanças foi já a obrigatoriedade do pagamento diferido. Não é? E, então, essa obrigatoriedade foi na segunda convenção, com certeza, no ano de 1928. É só verificar a alternativa. Aí é a alternativa sim. Número 10. Um dos acontecimentos de maior destaque no ano de 1926 foi, a introdução da cultura forçada do arroz. B. A abolição do Estatuto de Indigenato. C. O estabelecimento do Fundo Cambial. D. A abolição das culturas forçadas. E. A introdução da cultura forçada de algodão. Acredito que tenha sido a introdução da cultura forçada do algodão. Eu não me lembro lá muito bem. Isso não me lembro lá muito bem. Mas arrisco muito mais na introdução da cultura forçada do algodão. Tá bom? Vamos para o número 11. Entre 1932 e 1968, Antônio de Oliveira Salazar era com certeza que era o líder máximo de Portugal, né? Era o líder máximo, o governador-geral de Moçambique, com certeza não, né? O ministro da Lei e Ordem de Portugal, general e comandante, era chefe do governo português, ali na B, né? Chefe do governo português. 12. A linha férrea que foi concluída no âmbito do primeiro plano de fomento, os PPIs, PF, aliás, foi aqui atualmente liga o nosso país à nossa vizinha, ao nosso vizinho aqui, aliás, a Rodésia do Sul, a antiga Rodésia do Sul, o Zimbábue, né? Então, a alternativa correta aí é a alternativa C, Beira A, Zimbábue. Vamos para o número 13. Visando dinamizar o processo da produção e comercialização do algodão, o regime colonial instituiu em 1938 a linha A, o Fundo do Algodão. B, as concentrações algodoeiras e as cooperativas autônomas. C, o Instituto de Algodão de Moçambique. D, o Instituto de Produtores de Algodão. E por a linha E, a Junta de Exportação de Algodão Colonial. Foi a JIC, acredito, se eu não me engano foi a JIC, não é? Coloco mesmo a minha mão no fogo pela JIC. A linha E, a Junta de Exportação do Algodão Colonial. Tá bom? Número 14. Em 1891, aliás, desde 1891, vamos desculpar aí, estou um bocadinho distraído, que a Companhia de Niassa tinha recebido o direito de administrar o território que corresponde às atuais províncias de Cabo Delgado e Niassa. No âmbito da política de centralização administrativa, nacionalismo econômico, não é, de salazarismo, não é? Então, este direito não foi renovado. Então, assim, as atividades da Companhia de Niassa foi uma das primeiras companhias a cessarem suas atividades em 1929, no ano exato que começou a crise mundial, não é? Vamos falar isso aí mais adiante. Bom, número 15. A luta armada de libertação nacional pela independência de Moçambique, liderada pela Frelimo, decorreu entre... foi 64 a 74, senhores.
não é? 63 a 73 não faz sentido algum, não é? Eu até que poderia querer arriscar dizer que foi no ano da criação da Frelimo, mas foi 62, não 63, não é? Então 61 a 74 também não, 66 a 75 não, 75 foi o ano da independência de Moçambique, 62 a 75 também não pode, tá bom? Então foi 64 a 74. De realçar que 74 termina a guerra, não é, de libertação, e que essa luta, guerra não exatamente a luta, termina a luta de libertação e com a assinatura dos acordos de Lusaka, não é? Dia 7 de setembro, não é? Em 74. Já prepara-se o país para que ele possa ter documentos legais para que seja um país autônomo livre, não é? Então, desde 74 até 75 temos um governo de transição liderado por Chissano e 75 assume o poder o nosso grande Machel, não é? Com a proclamação da independência do país, é claro. Número 16. A organização criada em março de 73, não me lembro lá muito bem dessa organização, não me lembro lá muito bem, não é? Mas uma pequena pesquisa, talvez eu poderia ter a resposta. Infelizmente, estamos a resolver mesmo o exame de forma direta. Mas ONP não pode ser, é provável que seja a OMM, não é? A OMM, sim. Vamos, número 17. A construção da barragem de Caurabaça iniciou em... Bom, a construção da barragem de Caurabaça, ela inicia no ano de 1969, se não me engano, não é? 69. Yeah. Sim, 69. O ano em que o Mondlane perde a vida. Yeah, 69. 18. É possível que em uma ou duas questões eu possa ter feito confusão. Caso tenha a resposta correta, peço para colocarem aí, não é? Nas respostas que eu tenho dúvida, acho que dá para perceber. Se eu estiver errado, é só colocarem a resposta que está correta aí embaixo, não é? Ou eu mesmo vou fazer uma outra correção, colocar aí embaixo, tá bom? Vila Salazar, Vila Cabral e Lourenço Marques eram nomes coloniais das atuais cidades de... Bom, sabemos que Lourenço Marques é Maputo, não é? Então descartamos com certeza a alternativa D e a alternativa C. Ficamos com A, B e E. Bom, temos Vila Salazar, Vila Cabral e Lourenço Marques. Vila Matola eliminamos logo, não é? Ficamos apenas com Chimoio e Pemba. Bom, vamos ficar exatamente com a alternativa E, não é? Vila Salazar, Pemba, Vila Cabral, Inhambane e Maputo temos Lourenço Marques, não é? 19. No âmbito do trabalho migratório para a África do Sul, o ano de 1975 é marcante por ter sido o ano em que não houve recrutamento de trabalhadores moçambicanos, o ano com o menor número de trabalhadores moçambicanos recrutados, o ano em que o governo moçambicano recusou fornecer trabalhadores às minas sul-africanas, o ano em que o governo da África do Sul expulsou milhares de trabalhadores moçambicanos, o ano com o maior número de trabalhadores moçambicanos recrutados. Não, logo depois da independência houve uma redução de trabalhadores a irem para a África do Sul, não é? Aqueles contratos que existiam entre o governo português e a África do Sul de fornecimento de trabalhadores que cessou e com certeza a maior parte das pessoas decidiram ficar aqui no país. Então, com certeza que foi um ano em que não houve muito recrutamento de trabalhadores moçambicanos. Alternativa A. 20.
Em Moçambique, 16 de junho de 1980 foi a data da morte de Machel, com certeza que não, foi em 86, não é? E nem foi 16 de junho, foi 19 de outubro. B. Realização das primeiras eleições autárquicas, isso aqui foi em 94. Não pode ser. Criação da nova moeda, com certeza que foi essa, que é essa alternativa correta, certo? D. Nacionalização da terra, não. Criação do Banco de Moçambique, não. Vamos para 21. Em Moçambique, um dos acontecimentos mais marcantes do ano de 1990 foi a criação da Constituição Multipartidária, senhores. Não é? A Constituição Multipartidária ela foi criada no ano de 1990, depois daquelas todas as pressões que a Frelimo sofreu do exterior, não é? E também estava a se preparar já a assinatura dos acordos de Roma, acordos de paz, que cessavam a guerra civil aqui em Moçambique, e que esses foram assinados exatamente no ano de 1992 e que a posterior, em 94, realizam-se as primeiras eleições multipartidárias, não é? Então, temos aí a alternativa A não é, B, C também não, a alternativa correta é a alternativa D, ok? Então, 22. Um dos antecedentes da Conferência de Berlim foi o Tratado de Zaire, em fevereiro de 84, entre Grã-Bretanha e Portugal, no qual os britânicos reconheciam a soberania portuguesa nos territórios das suas margens do rio Zaire até as fronteiras do Estado do Congo. Então, eles fizeram isso em troca de facilidades comerciais e do trânsito no rio. B. Em troca de cedência dos territórios do sul de Angola, em troca de fornecimento de mão de obra barata na construção da linha férrea Cabo Cairo, em troca de aumento do número de trabalhadores moçambicanos nas plantações, em troca de compromisso de existência em relação ao projeto Mapa Cor-de-Rosa. Exatamente, porque esse mapa ia contra os planos que a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, não é? Tinha com o continente. Os planos da Grã-Bretanha eram de unir o Cabo, não é? A parte da África do Sul, até Zaire, lá em Egito, não é? Cairo, aliás. Então, a ideia deles era exatamente essa, não é? Então, acabou não surtindo efeito, não é? Esse plano ambicioso do Mapa Cor-de-Rosa. Mapa Cor-de-Rosa foi um projeto português ambicioso de querer unir a Moçambique a Angola, não é? E que com certeza que foi recusado. Então, a Grã-Bretanha ofereceu esse acordo, não é, para que Portugal pudesse desistir desse projeto Mapa Cor-de-Rosa. A alternativa é a alternativa correta. A Batalha de Adwa. Opa! Bom, quando se fala de resistência nacional, não é? Essa batalha não, de resistência nacional não, resistência em África, desculpa. Essa batalha não pode ser colocada de lado porque é uma das poucas ou única batalha em que os africanos conseguiram derrotar os europeus. Não estou a falar de agora, no período das independências, que as potências já sentiam necessidade de largarem as potências, as colônias. Não, estou a falar de antes, quando eles eram obrigados a dominar, não é? Então, foi uma batalha que aconteceu, liderada pelo rei Menelik II, não é, da Etiópia, e que esse estava a lutar com o exército italiano. E houve um massacre do exército italiano e eles foram obrigados a recuar, não é? Então, vamos ver o que se pede aqui. Nessa batalha, as tropas italianas foram derrotadas pelas tropas do rei Menelik II. A alternativa correta é A, tá bom? Vamos, 24. British South Africa Company, Imperial, constituíram
Durante um período significativo da colonização europeia em África, alguns exemplos de... Bom, essa pergunta